Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos. A Federação de Bens e Comércio e Turismo do Estado de Minas Gerais, com a proposta de apoiar a inovação no varejo, promove o lançamento do projeto Movimento Empresarial de Inovação e Competitividade, o MEIC. O MEIC é uma ação em parceria com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e com o apoio do PROVA. Agradecemos também os nossos parceiros SETSAI, Banco BDMG, na figura da gerente de relacionamento de micro e pequenas empresas, senhora Letícia Guerra, Unidade do SESC Venda Nova, em nome do instrutor de Serviços Sociais, Léo Alberto, e do Orbe Conecta, em nome do seu cofundador, Pedro Menezes. Para propor a mudança no ambiente externo, precisamos primeiro mudar a nós mesmos. É nessa quebra de paradigmas que a FEComércio se propõe a realizar um evento inovador. Em nossa programação estará contemplada a história do projeto MEIC, um bate-papo sobre o tema O Poder das Conexões na Era Exponenciais e um sorteio de brinde ao final do evento. Para chegarmos até aqui, já foram desenvolvidas algumas ações que culminaram em até 3 desafios que serão apresentados no decorrer do evento. A presença de todos vocês aqui hoje é fundamental e muito importante para nos auxiliar a eleger um dos 3 desafios que será trabalhado na próxima etapa do projeto. O intuito é construirmos juntos uma solução inovadora para o mercado. Contaremos com o apoio do PROVA, Laboratório de Inovação do Varejo, e a participação de startups, empresários e outros atores, que significa ecossistemas de inovação como universidades e instituições que tenham intimidade com o tema. Essa ação está prevista para novembro. Vocês receberão mais informações e o link para inscrição no e-mail e o WhatsApp cadastrados. Convidamos agora para dar as boas-vindas o coordenador do Departamento Comercial, senhor Danilo Mana, e o especialista de projetos da BDI, Eduardo Rezende. Uma alegria muito grande para a Federação ter vocês todos aqui. E é uma data hoje muito especial. É a data que nós faremos a inauguração do nosso MEIC. Primeiro projeto de inovação da FEComércio. Não tenho dúvidas que é um programa muito importante para os empresários, é uma entrega muito valiosa para os empresários, para o varejo, para os sindicatos. Nós estamos muito incluídos internamente de levar essa entrega para o varejo. Para chegarmos até aqui, nós vamos ter uma apresentação de como que aconteceu esse projeto, como que ele surgiu, toda a história dele, mas internamente nós trabalhamos muito. Nós fomos capacitados, uma equipe interna de 12 colaboradores da FEComércio em Design Thinking, uma metodologia inovadora, e nós fizemos alguns grupos de foco aqui na Federação, para buscar essas dores do varejo, que são comuns a todas as áreas. Então hoje nós vamos fazer a apresentação, né, dessas dores, contamos com a votação de vocês para essa escolha, vocês vão conhecer bem mais desse projeto. Eu vou passar agora a palavra para o Eduardo, que é nosso parceiro da BDI, falando um pouco da BDI, também do PROVA, que é o Laboratório de Varejo de São Paulo, cujas ações que nós estamos desenvolvendo aqui em Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, advém dessa parceria com eles, Laboratório de São Paulo. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Danilo, obrigado pela oportunidade. Em nome do presidente da BDI, nós gostaríamos de agradecer a participação conjunta aqui com a FEComércio, este encontro de lançamento do MEIC. É um prazer estar aqui em Belo Horizonte. A cidade está muito quente, né? O clima está bem quente hoje. Bem, eu trabalho na BDI. A BDI é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial. É uma agência vinculada ao Ministério da Indústria. E o que a BDI faz? Nós trabalhamos na implementação de políticas de desenvolvimento industrial, inovação e competitividade para a indústria brasileira. Há 2 anos, na nossa agência, foi criada uma área de comércio e serviços, né, por conta de que a direção da BDI entendeu que, assim, hoje em dia, com todo esse avanço tecnológico, com todo esse avanço e desenvolvimento de inovações,
na indústria, no comércio, nos serviços, não tem como você trabalhar indústria totalmente separada do comércio, né? Por algumas razões básicas. Uma, porque é o comércio que faz o escoamento da produção industrial, né? Então, ninguém vai na loja, na fábrica da Consul, da Whirlpool, comprar uma geladeira Consul ou Brastemp. As pessoas vão nas grandes lojas, né? Vão no Ponto Frio, vão no Ricardo Eletro, enfim, comprar os eletrodomésticos que são produtos da indústria manufatureira, né? Então, assim, essa é uma questão de se trabalhar mais próximo do comércio e serviços. E outro é assim, o mundo está se transformando, as pessoas estão se transformando, os consumidores estão se transformando e a indústria, apesar de ter aquela característica de coisa gigantesca, de muito pesada, ela também está se transformando, né? Então, nós aqui, todos nós já vivenciamos várias transformações da indústria. Há um tempo atrás, nós tínhamos o costume de, para escutar música, comprar um produto da indústria manufatureira que era chamado de LP, disco, depois ele mudou para um cassete, mudou para um CD, um DVD e todos os produtos industriais. Hoje em dia todo mundo continua escutando música, mas ninguém compra nada da indústria, né? Você compra um serviço, tem um tal de um Spotify, tem uma transferência para o seu celular. Então, assim, as pessoas continuam ouvindo música, continuam pagando, mas não pagam mais o serviço da indústria. Não pagam mais para o bem da indústria, pagam por um serviço. Então, pensando nessas transformações, a nossa agência, ela criou essa área para trabalhar mais fortemente com o ecossistema do comércio, do serviço e do varejo. Por isso, nós estamos nos aproximando do sistema Federação do Comércio, né? E aqui a Federação de Comércio de Minas Gerais é o nosso principal parceiro nessa construção de indústria e comércio, isso por um lado, e por outro lado, por conta de que, se nós estamos pensando em melhorar a competitividade, incluir tecnologia e inovação nas nossas empresas, nós precisamos trabalhar mais próximos com eles. Então, nós fizemos um levantamento, né? Inclusive aqui o setor de inteligência e pesquisa da FEComércio nos apoiou bastante com pesquisa sobre inovação, para identificar quais são as principais dores, né, do setor de comércio. E nós identificamos um conjunto, toda uma problemática, todo um conjunto de fatores que complicam a questão da melhoria da competitividade dos negócios. Pensando nesses problemas, pensando nessas dores, a ABDI estruturou em São Paulo, que foi já mencionado, né, o PROVA, o Laboratório de Inovação para o Varejo. É um espaço físico que funciona no Shopping Frei Caneca. A localização é óbvia, né? Assim, se nós queremos trabalhar com inovação para o varejo, nós precisamos estar próximos ao varejo. Então, nós estamos com esse espaço físico aberto e à disposição das empresas para trabalhar com tecnologias, trabalhar com metodologias ágeis, buscando solucionar as principais questões que estão dificultando o negócio. Tem todo um conjunto de transformações, como eu havia mencionado. Tem uma onda do comércio eletrônico que está se aproximando. Tem uma onda dos millennials, que é essa nova geração aí que está altamente conectada, não tem tempo, é impaciente, e na hora de comprar ela busca uma série de informações em todas as bases, em todas as redes, são colaborações, enfim, são redes sociais. Então, são todas essas questões que estão transformando o comércio e que a gente procura trabalhar junto com as empresas no sentido de oferecer melhorias para os negócios. Então, o espaço está funcionando, nós estamos trabalhando já com alguns segmentos, né, do comércio, estamos trabalhando com farmácias, com materiais de construção, com supermercados, buscando um pouco identificar quais são as tecnologias disponíveis que podem melhorar os negócios das empresas brasileiras, né? Então, assim, essas são algumas ideias básicas nessas palavras iniciais. Eu agradeço a oportunidade, estou à disposição para conversar depois e um bom evento para todos. Obrigado. E agora vocês vão saber como nasceu o Projeto Make, na voz do nosso contador de histórias, Léo Alberto. Começa a voltar.
cá, começar a tocar rápido, você bate palma, beleza? Vamos lá então. Oiê, mulher rendeira, oiê, mulher rendeira, me ensina a fazer renda, me ensina a namorar, me ensina a fazer renda, me ensina a namorar. Oiê, mulher rendeira, oiê, mulher rendeira, me ensina a fazer renda, me ensina a namorar, me ensina a fazer renda, me ensina a namorar. Boa tarde, senhoras. Boa tarde, senhores. Meninas. Boa tarde, senhoras. Boa tarde, senhores. Eu venho de um lugar que a gente respira encantamentos. Eu venho de um lugar onde o amor brota, ele não cega. Eu venho de um lugar que sempre tem uma asa para proteger a gente do vento e da tempestade. Eu venho de um lugar onde as pessoas que partem, elas são lembradas para sempre, nunca são esquecidas, porque elas só deixam boas lembranças. Vocês acham que esse lugar não acredita, né? Fecha os olhos. Fecha os olhos, gente. Respira fundo. Esse lugar existe. Sente, tá aí, ó, é pertinho. É só respirar, é parar, pensar. Esse lugar existe, é dentro da gente. Ó, eu sou um catador de lindezas. Procuro bonitezas e bem-quereres. Me alimento do que é bom e não me esqueço nunca de onde venho. Pois lá é onde eu comecei tudo, né? Vocês conhecem a coxa de retalhos? Conhece, gente? Vocês sabem o significado da coxa de retalhos? Não? Deixa eu consultar aqui no meu livro. Uma história de sucesso. Se você não criticar as suas ideias negativas, elas farão parte da colcha de retalhos da sua existência. Confuso, né? Mas então, ninguém se faz inteiros. Somos pedacinhos daqui, pedacinhos dali, pedacinhos que foram e que serão. Temos que transformar todos os dias os nossos erros em retalhos e os retalhos dos erros juntar e inovar sempre. Lembra alguma coisa? Lembra? Então vou contar para vocês a história de uma moça. Ela se chama Manu. E a história da Manu vem para falar para vocês um pouquinho de inovação. Era uma madrugada de quinta-feira quando Manu saiu para o voo com destino a São Paulo. Estava entusiasmada com o evento que ia participar sobre o comércio digital, seus impactos para o comércio exterior. É a globalização fazendo sentido. Olha pra você ver. Antigamente você tinha que escrever uma carta, né? 2 anos depois a pessoa recebia essa carta. Aí já era notícia passada. Hoje em dia você conversa com a pessoa do outro lado do mundo. Questão de segundos. Você manda mensagem, chega lá no zap, né? Então, Manu estava ansiosa. Deixa eu ver. Manu estava se perguntando no caminho. O que mais podemos esperar? E como podemos contribuir para melhor preparar as empresas brasileiras? Danada essa Manu, né? Manu então foi para o evento. O que não esperava é que, fruto daquele evento, daquela participação, se concretizaria um projeto que desafiaria todos os envolvidos, utilizando uma nova metodologia, saindo do conforto e integrando áreas diferentes, percebendo novos talentos, desenvolvendo os que já existiam, quebrando paradigmas dentro da própria casa. Hora do almoço. Então, o locutor, o nosso mestre de cerimônias, disse: para os que não quiserem sair do prédio, há um restaurante interno. E estamos em obras, mas é só seguir as direções. Assim disse o mestre de cerimônia. Como todos aqui conhecem São Paulo, estava uma galera. Era uma chuva terrível para cair. Como que Manu ia sair para comer? Eu vou no restaurante aqui perto mesmo. Mas ela ficou perdida. E então foi até o balcão do hotel para poder tomar informações. Ô moça, você sabe me informar onde que é o restaurante? É para lá. Manu não entendeu muito bem. Então chegou um rapaz e perguntou a mesma coisa. A moça começou: você vai para ali, vira à direita, vira à esquerda, desce 2 degraus de escada, sobe mais um, vira à direita, à esquerda, de novo, chegou. Entendeu? Manu olhou para o rapaz e disse: entendeu? O rapaz: acho que sim. Manu disse: olha, eu vou te seguir porque eu não entendi muito bem não, tá, moço? Manu então foi com o rapaz
rapaz para o restaurante. E parece que todo mundo naquele encontro teve a mesma ideia. Ai, mesa desse restaurante, né, gente? Parece que todo mundo teve a mesma ideia. O restaurante estava lotado. Ninguém conseguia um lugar. Até que Manu avistou uma mesa vazia. Manu então foi para aquela mesa. E assim, aquele rapaz que estava com ela... Opa, ele não quer, gente. Chegou. Então, aquele rapaz que estava com ela chegou. E os dois começaram a conversar sobre suas ideias inovadoras, sobre como inovar no nosso século, como fazer diferente, como conseguir guardar dinheiro e inovar, como fazer sem gastar, ou como fazer gastando também. E assim os dois ficaram falando, e as ideias de Manu iam fervilhando na cabeça daquele moço. Então Manu falava, e para ele ficava blá, 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 e ele lá, tendo ideias. Os dois tiveram muitas ideias. Manu pegou um voo de volta para Belo Horizonte e ele um voo de volta para Brasília. Era hora de colher um pouquinho dos frutos daquele encontro. Uma pausa na nossa história. Eu viajo por muitos lugares e é que uma história me faz lembrar outra. E certa vez eu estava passeando e aconteceu uma coisa muito parecida com o que aconteceu com Manu. Eu estava no campo. Tinha uma loja muito grande, mas muito grande mesmo. Eu parei, fiquei olhando aquela loja, enchi-me de coragem e resolvi entrar para ver do que se tratava. Na porta estava escrito, a loja de Deus. Enchi-me de coragem. Dei os meus passos à frente e entrei. Quando entrei, vi um senhorzinho pacato no balcão, como quem esperava o tempo passar. Resolvi perguntar para aquele moço, ei moço, o que é que o senhor vende aqui? Ele disse, ora meu filho, aqui nós vendemos os dons de Deus. E são muito caros, moço. É que eu queria levar um pouquinho, sabe? O moço então disse, ora meu filho, os dons de Deus, eles são gratuitos. Nós não cobramos por eles. De graça, gente. Enchi-me de coragem. Dei um passo e falei, moço, o senhor me dá 10 potes de fé, jarros de esperança e uma caixa de amor, para mim e para minha família inteira. Aquele moço, então, foi lá para dentro e ficou lá dentro um tempão. E eu fiquei ali, imitando o moço, né? Vendo o tempo passar e contemplando a loja de Deus. Não é todo dia que a gente consegue ir na loja de Deus, né, moça? Passadas horas, aquele senhor me volta com um embrulho na mão, pediu que eu estendesse a minha. Eu estendi minhas mãos, ele colocou. E de 10 caixas, 10 jarros. Enchi-me de coragem, de novo voltei. Ô moço, como que pode tanta coisa que eu pedi caber num embrulho tão pequeno? Foi aí que ele me disse, meu filho, aqui nós não damos os frutos, nós damos as sementes, para que você saia pelo mundo e plante as suas próprias sementes. E assim se tornará responsável para colher os frutos do que plantou. E assim foi o que aconteceu com Manu. Manu foi para São Paulo, plantou bons frutos e agora estava preparada para colher os frutos. Eu vou entregar para vocês, para algumas pessoas, algum papel semente, para vocês plantarem os frutos de vocês e saírem pelos mundos, colhendo os frutos do que plantou. E assim eu saio pelo mundo, plantando minhas sementes e colhendo tudo que plantei. Mandacaru, flora na seca, é um sinal que a chuva chega no sertão. Chegou da boneca, é sinal que o amor já chegou ao coração. Vestido bem citado, não tem mais vestimão. Ela só pensa em namorar. Ela só pensa em namorar. De manhã cedo já está pintada, só vive suspirando, sonhando acordado. O pai leva ao doutor, a filha
é atormentada. Não come, não estuda, não come, nem quer nada. Ela só quer, Só pensa em namorar. ela só quer. Só pensa em namorar. E Manu ali, ouvindo aquelas músicas maravilhosas que nós temos na nossa cultura. Ai, voltando para a nossa história, vejamos. Chegando em Belo Horizonte, Manu e ele em Brasília fizeram uma videoconferência com toda a equipe e direção das instituições para detalharem mais essa parceria e formalizar o acordo. Pensavam em alguma ação que pudesse trazer inovação aos representados em Minas Gerais. Meses depois, Ricardo entrou em contato, informando que o projeto estava ganhando uma nova dimensão e que, a partir daquele momento, contrataria uma empresa de mercado para ser a executora do projeto em São Paulo e a FEComércio em Minas seria uma das instituições apoiadoras. Manu recebeu um convite da BDI para ser integrante da comissão de avaliação do processo licitatório, que mais tarde ia culminar na contratação de uma empresa. E assim nasceu o MEI, Movimento Empresarial de Inovação e Competitividade, sobre a inspiração do Laboratório de Inovação do Varejo. Sua ideia inicial era trazer ações do PROVA. Assim foi batizado o laboratório para o Estado Unido. A partir de então, realizaram estudos sobre o ecossistema de inovação do Estado, conhecendo os atores e projetos em andamento. Peraí, tá? Um pouquinho do processo. Durante 2 dias de treinamento, realizaram-se dinâmicas e apresentações, pesquisas em loco, trabalhos em grupos com massa de modelar, desenhos, chocolate. Nem me convidou, hein? Mas tudo isso com o intuito de inspirar a criatividade e a imaginação. Para realizar os grupos em uma nova conversa com a presidência, selecionaram os setores que seriam trabalhados, que foram material de construção e autopeças e farmácias. O retorno dessa atividade superou as expectativas e deu a eles ainda mais gás para continuar a jornada. De uma maneira geral, os feedbacks foram positivos, tanto dos empresários, oportunizando um momento de network. Como é que fala, gente? Quando crescer, você é assim. Network. O gênio fala, então, tá bom. Com todas as informações em mãos, precisavam agora organizar para identificar quais os desafios encontrados e ações que poderiam ser realizadas. Para isso, contaram com a mentoria do PROVA, onde destacaram 3 desafios principais, que são associativismo, visando a redução de custo, Go Digital. Falei certo? Falei, gente? Sim. Falei? Go Digital. Como ajudar a ser mais digital e precificação. Como facilitar para o empresário para precificar o seu produto. Agora, nós vamos fazer uma rápida votação, tá? Vou dar uma pausa na história aqui rapidinho. O objetivo é que, para o desafio mais votado, seja desenvolvida uma ação de bootcamp, gente? Oi, bootcamp. Meu amigo. De bootcamp, que consiste na criação de uma solução. Esse processo será conduzido pelo PROVA e pela FEComércio de Minas Gerais, com a participação de empresas e diversos atores que poderão contribuir com o tema. Será uma oportunidade de desenvolver um protótipo de uma solução que não há no mercado. Vocês receberam no início 3 papéis coloridos, não receberam? Está com vocês aí? Tá? Então tá bom. Neste papel tem o nome de cada tema. Agora, os meus assistentes, cadê eles, gente? Adorei falar isso. Você é minha assistente? Ela vai ser minha assistente hoje. Agora os meus assistentes vão passar com uma urna, para que vocês coloquem apenas o tema que vocês desejam. O resultado vai ser informado posteriormente. Combinado? Combinado?
Então vocês vão colocar somente o que vocês votam, somente o que vocês querem dentro da urna, tá? Alecrim dourado que nasceu num campo sem ser semeado. Alecrim dourado que nasceu num campo sem ser semeado. Foi meu amor que me disse assim que a cor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a cor do campo é o alecrim. Todo mundo já votou? Não? Alecrim no meu coração, por causa de ti fiz essa canção. Alecrim no meu coração, por causa de ti fiz essa canção. Foi meu amor que me disse assim que a cor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Voltemos à nossa história. Em breve estarão abertas as inscrições para a participação do bootcamp, né, moço? Moço? Bootcamp, né? Passei agora. Haverá um campo também para se cadastrar e receber informações e convites das próximas edições. A proposta do MEC é identificar desafios do varejo e oferecer soluções e ou conectar com atores que possam auxiliar as empresas a tratarem com a inovação. O projeto propicia momentos de discussão e outras ações para sensibilizar e conhecer o que há de novo no mercado. Inovação não está ligada a alto investimento. Pode ser um processo criativo que reduza custo ou otimize os resultados. E hoje é um caminho sem volta. Núcleo de Negócios Internacionais. Alecrim no meu coração, por causa de ti eu fiz essa canção. Alecrim no meu coração, por causa de ti fiz essa canção. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Alecrim, que nasceu no campo floreando tudo. E agora vamos bater um papo sobre o poder das conexões na era exponencial. Para a conversa, convidamos ele, que é formado em Ciência da Computação pela UFMG, cofundador da Segfy e do Orb Conecta. Alguém conhece a Orb Conecta? Para quem não conhece, é um espaço de conexão entre startups e grandes empresas. Ele que é comunicador nato, ele acredita no poder das conexões e da colaboração, sendo um dos empreendedores mais atuantes no ecossistema das startups. Está sempre disposto a ajudar a comunidade, oferecendo novas oportunidades, conexões e ideias. Com vocês, Pedro Menezes. Com muito prazer, meu nome é Pedro Menezes. Essa daqui é minha família. Deixa eu ver se o computador está funcionando. Funciona. Essa é minha família, tá? Esse aqui sou eu. Essa daqui é minha mulher, Kate, e meus dois filhos, o Oscar e o Oliver. O Oliver nasceu recentemente e tem 4 meses de idade só. Essa foto aqui é bem recente, foi tirada por volta de setembro, agosto, por aí, tá? Estou deixando aqui meus contatos para quem quiser conversar comigo.
aquele ícone verdinho ali, ó, eu queria que fosse azulzinho, né, Dudu? Mas o meu WhatsApp e o meu e-mail são 2 meios de comunicação fáceis aí. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar comigo, pedrohp@gmail.com e o meu telefone aqui. Então, bora lá. Antes de começar, né, eu gosto de falar de forma pitoresca algumas instruções. Enfim, eu vou primeiro contar algumas histórias aqui, vou gastar por volta de uns 25 minutos no máximo, tá? Depois a gente abre para perguntas, e essa é uma hora muito importante. Eu gosto de interagir com vocês, gosto de perguntas, qualquer pergunta. Então eu vou dar uma oportunidade aí para vocês poderem fazer perguntas aí de assuntos que a gente vai conversar aqui, coisas que estão na cabeça de vocês aí, enfim, perguntas. Se vocês quiserem rir também, eu vou fazer aqui várias palhaçadas também, tá? Vocês podem rir à vontade, começando com essa que eu estou acabando de fazer, mas tudo bem, ninguém riu. Então a gente vai falar de história, tecnologia, pessoas, futuro e muitas outras cositas más. Bora lá! Uma vez eu vi uma frase no museu que me impressionou muito, dizendo assim que quem não se lembra da história está fadado a repeti-la. E se a gente olhar para o passado, a gente entende muito bem para onde a gente está caminhando e o que está acontecendo com o mundo, né? Algumas pessoas dizem que a gente é um programa de computador que nasceu há 5 minutos atrás. Outros dizem que a gente é fruto de uma criação divina. Seja lá o que você acredita, o fato é que se você olha para trás na história da humanidade, você vai entender um monte de coisa que o ser humano é e para onde ele está caminhando. E eu vou falar aqui de 3 ondas da história, né? 3 ondas que estão bem explicitadas num livro que chama A Terceira Onda, do Alvin Toffler. Alguém já ouviu falar? Esse cara, Alvin Toffler. Aí, ó, a pessoa já ouviu falar. Toda palestra que eu vou, sempre tem uma pessoa que levanta a mão. Esse é um livro famoso, apesar de ter escrito aí no final da década de 70, início de 80. E por mais antigo que ele seja, ou seja, ele é anterior ao meu nascimento, eu nasci depois do ano de 80, ele está falando de coisas tão atuais quanto a gente está vivendo hoje. E uma das coisas que ele disse, a primeira onda que o ser humano viveu, foi a Revolução Agrícola. Durante 10 mil anos, repetindo, 10 mil anos, o ser humano plantou, colheu, plantou, colheu, plantou, colheu, plantou, colheu, e gostou tanto disso que ficou 10 mil anos fazendo só isso. A riqueza era a terra, o aglomerado era o feudo, ou seja, as pessoas, a população se juntava ali ao redor dos feudos, eram comunidades, onde que tinha ali pessoas que eram mais nobres, né? Que era o pessoal da aristocracia, os camponeses, enfim, se agregavam nisso daí e viviam esse sistema patriarcal. O dinheiro era metais preciosos, ou era a própria terra, né? E a educação passava de pai para filho. Maravilha! Passados 10 mil anos, 300 anos durou a Revolução Industrial. A Revolução Industrial mudou a face do planeta forever, né? Então, começando ali na Inglaterra, século 17, meados 16, 17, intensificou 18, 19 e nós estamos chegando ao fim dessa era industrial. Durante 300 anos, a riqueza, a indústria, o escritório, aglomerado, país, nação, foi daí que surgiram todas as nações que vocês imaginam. Antes da Revolução Industrial não tinha-se como formar as nações, né? Um dado interessante é que a Itália é um país depois do Brasil, como nação, né? O Brasil é um país, nação, que foi fundado antes da Itália. Só que a Itália, como povo, cultura e história, existe há muito mais do que o Brasil. Tudo isso foi favorecido por causa da Revolução Industrial. Então ela que fez com que os países se formassem nações por causa do sistema industrial, que exigia horário, sincronia. Outro dado interessante também é que o sistema de horas, né, meridiano de Greenwich na Inglaterra, e todo o sistema de horas, né, um mais um, depois do meridiano menos um, tudo isso foi fundado por causa das indústrias. Ou seja, as ferrovias que deram esse início ao horário, o sistema de horários padronizados no mundo inteiro. Antes cada um tinha o seu horário, não havia padrão. O dinheiro, papel moeda e a educação, escola, foram criadas as escolas, as universidades, né, como a gente conhece hoje. Existia isso há muito tempo atrás, mas a Revolução Industrial ela deu um tom de massificação para a escola. E por fim, a era da informação. Vamos lá, sem constrangimento algum. Quem tem menos de 30 anos aqui, levanta a mão. Vou lembrando, claro. Vou perguntar de novo, hein? Quem tem menos de 30 anos, levanta a mão. 35% do nosso público, Instituto Pedro de Pesquisas. Beleza. Vocês já nasceram na era da informação. Eu tenho mais de 30 anos, então eu nasci um pouco antes. Tá? Então, para quem tem menos de 30 anos, vocês, por exemplo,
não sabem diferenciar um computador que não tem internet de um que tem internet. Porque quando o computador não tem internet, para vocês ele está estragado. Eu sou da época que o computador sem internet era normal, era ok. Né? Você ficava lá no computador assim de boa e era isso aí mesmo, estava tudo funcionando. Hoje, quando não tem internet, você o que é isso aqui? Não funciona isso aí não, velho. Então, assim, a riqueza é a informação, claramente. Hoje você pode aprender qualquer coisa sobre qualquer coisa, de qualquer coisa do mundo, na internet. E a aglomeração pode ser tanto um indivíduo quanto um grupo. É interessante você ver pessoas que são do mesmo clã, mas uma aqui, uma em Bangladesh, uma nos Estados Unidos, uma no Canadá, uma na Europa, e cada um se formando ali. Eu não sou muito de Facebook não, mas quem tem Facebook e outras redes sociais sabe o que eu estou falando, ok? O dinheiro, podemos dizer que a moeda digital, por mais que seja ainda o dinheiro da Revolução Industrial, ela se digitalizou, né? Hoje eu não tenho estatística não, mas eu não sei quanto de papel moeda circula no Brasil em moeda física, em papel moeda e no digital, mas eu tenho certeza que o digital ele cresce cada ano exponencialmente. Ou seja, é necessário menos esforço da Casa da Moeda para que mais riqueza circule no país. É dessa moeda digital que eu estou falando, e de Bitcoin também. E a educação, vamos falar assim que, ok, é a internet. Beleza? Pum! Tudo isso a gente pode sintetizar nesse gráfico aí. Só para lembrar, voltando. Revolução Agrícola, 10 mil anos. Revolução Industrial, 300 anos. Revolução da Informação, 30 anos. Alguém aqui é matemático, ou gosta de matemática, ou é físico, ou algo afim da área da matemática? Levanta a mão. Sempre tem os dois, né? Bom, isso aqui dá para sintetizar uma função na matemática que é do tipo f de x é igual a e elevado a ax, chamada função exponencial. E essa função exponencial ela tem uma característica interessante, que ela começa do nada e fica muito tempo no quase nada. Até que chega um período mais ou menos aqui que ela, pum, estoura. E de acordo com o Instituto Pedro de Pesquisas, o IEP, né? O IPC, o IPCC, tanto faz, Instituto Pedro de Pesquisa, IPP, desde o ano 2400 a.C., quando chegou mais ou menos aqui, ó, 1900, a humanidade começou a dar um salto que a gente começa a entendê-lo hoje. São 4 eras que eu costumo dizer: o crescimento marginal, onde nada acontece, basicamente a Revolução Agrícola, ponto de inflexão, basicamente um pouco depois da Revolução Industrial, um crescimento acelerado depois da Segunda Guerra Mundial, e onde a gente está hoje, mais ou menos aqui, ó, até a gente chegar na singularidade absoluta. Alguém já ouviu falar nesse termo, singularidade absoluta? Levanta a mão. Só os dois ali, não os nerds ali. Singularidade absoluta. Singularidade absoluta é um ponto numa função matemática onde você varia um pouquinho no tempo, ou seja, você anda um mês, ou uma semana, ou 30 dias, sei lá, você tem saltos tecnológicos de eras. Ou seja, você tem novidades a cada instante de tempo, e isso parece não ter fim, é infinito. Então vamos lá, para frente. Vamos dar um exemplo prático, né? Porque esse doido está falando aí, só matemática, elevado a x, mas p, que é isso? Vamos dar um exemplo simples que eu acho que todo mundo vai entender. Número de anos que levou para cada produto ganhar 50 milhões de usuários. Né? Se o Brasil hoje tem 200 milhões, vamos falar que 1/4 da população do Brasil, vamos falar que aderiu a esses produtos aí. Número de anos, ok? Então vamos lá. Avião, 68 anos. O avião existe há muito tempo. 68 anos ele ganhou 50 milhões de usuários. O carro, 62 anos. O telefone, 50 anos. Alguém aqui tem telefone fixo? Levanta a mão. Quem tem menos de 30 anos que tem telefone fixo? Levanta a mão. 1, 2. Pois é. É o ponto, né? Telefone fixo era um negócio na década de 90. Você sabe o número do telefone fixo? Alguém aqui sabe o número do seu telefone fixo de cor? O pessoal tem boa memória aqui. Vocês podiam ouvir. Então, era uma coisa que na década de 90 fazia total sentido. Eu lembro da minha juventude, né? Que eu pegava o telefone, ligava para o meu amigo e minha mãe falava: meu filho, já passou de 9 horas da noite, não pode ligar na casa dos outros. Hoje é 2 horas da manhã, você manda mensagem no WhatsApp dele: ô, levanta isso, estou precisando da sua ajuda aí. Ou seja, os tempos mudaram.
Então, telefone, 50 anos. Eletricidade, 46 anos. E ainda tem lugares no Brasil que são sem eletricidade. Cartão de crédito, 28 anos. Televisão, 22 e caixa eletrônico, 18. Essa evolução, galera, não é linear. Ou seja, o caixa eletrônico demorou só 18 anos para alcançar 50 milhões de usuários. Agora vamos ver como é que a coisa cresce um pouco mais rápido. Os computadores, 14 anos. Ou seja, nós estamos falando um pouco depois do ano 2000 para ele ter 50 milhões de usuários. Até o ano de 2000, realmente, era difícil você ter computador na casa de todas as pessoas. Celulares, 12 anos. Internet, 7 anos. iPod, 4 anos. YouTube, Facebook, Twitter e o tal do Pokémon GO. Foi embora, ninguém viu, mas com 19 dias ele atingiu 50 milhões de usuários no mundo. Isso é uma marca impressionante. Isso mostra hoje o poder de estar conectado. Pokémon GO, você ouviu falar daquele joguinho? O pessoal pegava o celular assim, ó, né? E aí tinha ali um monstrinho ali, aí eu ia ficando atrás assim, ó. Deixa eu ir aqui, eu tô saindo da câmera aqui, o cara falou pra ficar só nesse meio aqui. Pokémon GO é um joguinho assim, 50 milhões de pessoas com 19 dias. Um marketing absurdo e ganhou todo mundo. O Twitter, ele conseguiu apenas em 2 anos. O Facebook demorou um pouquinho mais, 3 anos, e hoje o Facebook já tem mais de 1 bilhão de usuários, assim como o WhatsApp. 1 bilhão de usuários. Não existe nenhuma... Bom, ele falou bobagem, deixa eu falar. Então vocês entenderam, né? Vamos avançar um pouquinho. Não sei se está dando para enxergar cada uma daquelas figurinhas ali. Está pequenininho demais, né? Eu vou até chegar mais perto aqui. Essa página aqui, ó, é de um banco dos Estados Unidos que chama Wells Fargo. Alguém já ouviu falar? Wells Fargo. Nesse banco tem a página dele, aí tem aqui essas pessoas conversando, tem o seu login, accounting, e aqui tem serviços que o banco oferece. Normal. O banco oferece crédito, o banco oferece... O que mais que o banco oferece, Dudu? Ajuda aí. Crédito, boa. Copiou. Mês de pagamento. O que mais, lembrando? Tarifa, seguro. O que mais? Juros. Cartão de crédito. O que mais? Financiamento. Investimento. O que mais? Vamos lá? Geração de boleto. Transferência de pagamento. Consórcio. Consultoria financeira. Oi? Chaveiro. Poupança. Seguro residencial. Previdência privada. E eu poderia ficar a noite inteira e vocês iam falando um serviço atrás do outro que o banco tem debaixo do seu guarda-chuva. Maravilha? Maravilha. Cada um desses íconezinhos aqui, ó, apontando com essa setinha azul, vocês estão vendo azul para todo lado aqui, ó, é uma startup que ataca aquele mercado nichado que o banco tem naquela infraestrutura pesada. Então, cada um aqui, cada micro problema resolve uma das coisas que vocês acabaram de falar aí. Então, por exemplo, eu tenho uma startup que é só investimento, ela não mexe com crédito imobiliário. Tem uma que é só crédito imobiliário, ela não mexe com investimento. Tem uma que é só boleto, ela não quer saber de meio de pagamento, não quer saber de cartão de crédito, não quer saber de crédito imobiliário, não quer saber de seguro de vida, não quer saber de seguro. Dá até canseiro de falar. Cada uma está atacando aquele micro problema. E olha o mar que o Wells Fargo é atacado. Isso aqui nos Estados Unidos, é claro. Vou mostrar alguns exemplos no Brasil. Mas antes, alguém conhece essa foto? Vamos lá, então vamos perguntar. Quem que é esse camarada aqui, ó? Todo mundo conhece. E quem que é esse cara aqui? Olha, vou botar boa. São os dois Steve, os fundadores da Apple. Um é o Jobs e o outro é o Wozniak. O Jobs faleceu em 2011, né, vítima de câncer, e o Wozniak está vivo até hoje e está montando a sua startup. Ok? Esses dois aí, essa foto deve ser por volta aí da década de 70, sei lá, 79, 78, sei lá, um pouquinho de 80, onde eles estavam na casa deles, na garagem, lá, como diz a lenda, estavam montando ali um Macintosh, o computador deles. E esses caras eram tão visionários que eles realmente foram inovadores, eles quebraram barreiras tanto tecnológicas, né,
quanto barreiras de disrupção mesmo, de mercado. Desde coisas complicadas até coisas simples. E ali está a frase make or break, né? No inglês rima, né? No português não tanto. Ou faça ou quebre, né? Do tipo assim, ou você inova e segue a seta unidirecional do progresso, do avanço, ou você quebra, porque vai vir 1 milhão de startups concorrendo com o seu negócio. Olha o Wells Fargo aqui, como é que a competição está desleal. Tem um monte de Davis, de pequenininhos aqui, ó, atacando esse gigante. E esse gigante, uma hora, se ele não inovar, ele sucumbe. Era isso que o Steve Jobs estava fazendo ali no final da década de 70. E junto com o Wozniak, ele criou um excelente computador. Mas só, 27 anos depois, no ano de 2007, que ele realmente deu uma grande contribuição de inovação para a humanidade. Ele criou o iPhone. Quem tem iPhone aqui? Levanta a mão. Pois é. Esse aparelhinho revolucionou o mundo inteiro. Para vocês terem uma ideia da noção do estrago, a maior empresa de telefones naquela época era a Nokia, que era uma finlandesa. Era responsável por mais de, sei lá, quantos por cento do PIB do país. E veio Steve Jobs e criou o iPhone e o iPad. Pá! Hoje alguém conhece um negócio chamado Nokia? Deu problema até lá na Finlândia. Essa empresa não se inovou, apesar de possuir a melhor tecnologia naquela época. O Steve Jobs fez isso junto com o Wozniak, e hoje a Apple foi a primeira empresa mais avaliada no mundo, né? Ela passou a barreira de $1 trilhão na bolsa. Em seguida veio a Amazon. Bom, eu estou acabando, né, gente? Vou colocar aqui algumas empresas brasileiras, tá? Não tantas como aquelas ali que eu coloquei aqui, ó, do Wells Fargo, mas algumas aqui que vocês já ouviram falar, tá? Algumas aqui podem não ser brasileiras, mas enfim, vamos falar uma por uma. Alguém aqui já ouviu falar no Nubank? Aquele cartão roxinho ali? O Nubank começou ali, sei lá, 2014, mais ou menos, né? Eu fui ter o meu em 2015. E a ideia de ter um cartão de crédito sem anuidade é sensacional. Em 2015 eu falei, esses caras vão longe. Simplesmente a inovação do preço. Aliás, preço foi meu voto, tá, Eduardo? Eu botei lá, precificação. Eu acho que pela precificação, todo o resto, ele acaba tendo que seguir o caminho, tá? O Nubank fez isso, cartão de crédito sem anuidade, chega na sua casa, experiência incrível, tudo pelo aplicativo. Ou seja, eu consigo bloquear o cartão, eu preciso de ligar para o atendente e falar, bloqueia aí? Não, pelo aplicativo, aperto o botão, bloqueio. Eu preciso aumentar meu crédito, o que eu faço? Eu ligo para um gerente e faço uma análise de crédito? Não, eu já tenho uma análise pré-aprovada, eu posso mexer naquilo ali o tanto que eu quiser. E mais várias coisas que eu faço pelo aplicativo. Então, nisso foi inovação. O Nubank realmente inovou? Não. Se você for olhar no sentido assim, ele inovou igual o Steve Jobs fez aqui junto com o Wozniak? Não. Ele já criou um mercado que já existia, que era cartão de crédito, ele simplesmente pegou aquilo ali, ou escutou o cliente e falou, vou fazer o que o cliente quer. Pum, fez o cartão de crédito gratuito. Tá lá. A segunda experiência bancária que eu fui ter, né, depois da Nubank, foi a do Banco Inter. Alguém aqui conhece o Banco Inter? Quem tem a sua conta no Banco Inter? Dudu, não vou fazer propaganda, tá? O Banco Inter foi uma experiência incrível que eu tive no ano de 2016 e eu estava procurando um banco totalmente digital, que, poxa, não tivesse tarifa, né? Eu estava olhando sem tarifa assim, no final do ano, dava para eu viajar com a minha esposa para o Caribe, só paga tarifa. Eu falei, isso não tem cabimento, é muita grana. Então, cadê o banco digital? Surgiu o Banco Inter. Assim como outros serviços, né? Vou explicar, por exemplo, aqui, ó, a Melius. Alguém conhece a Melius? Uma startup aqui de BH. A Melius, poxa, inovou no mercado, né, no e-commerce, né, jogando aí cashback. Ou seja, para que vai dar pontos, programa de fidelidade? Não, devolve uma parte do dinheiro para o cliente. Pô, fantástico, sensacional. Cadê a inovação? A inovação é devolver dinheiro para o cliente. O resto é experiência digital. Pop Recarga. Alguém ouviu falar? Pop Recarga? Isso aqui é quase como um banco, tá? Só que para quem não tem banco, para quem é desbancarizado. Ele pode ir no celular, ir lá numa banca, colocar crédito e aquilo ali transforma ele numa conta digital onde ele consegue fazer compras pela internet. Assim como esse Cellcoin aqui, ó. É uma startup também, aqui no Brasil. São pessoas fantásticas que conseguem dar conta bancária para quem não tem banco. Hotmart, alguém já ouviu falar? Beer or Coffee, alguém já ouviu falar? Já?
Me conta um pouquinho o que é Bierhoff, então, na sua opinião. Você falou que sim? Não. Não, eu falei que sim. Você, Bierhoff, o que é? São pessoas, pelo que eu conheço, são pessoas que estão querendo fazer um networking, buscar uma oportunidade de emprego e aí podem convidar de tomar uma cerveja ou um café. Isso. Né, para poder fazer. Isso era até meados do ano de 2017, quando eles pivotaram. Pivotar é uma coisa comum na startup. Por quê? Ela está andando numa direção, opa, sinto que eu não vou ganhar dinheiro com isso aqui, que eu não vou fazer algo inovador, que o mercado não está aceitando. Ela muda a direção dela e segue. Esse era o pivotar 2 da Bierhoff, até que eles entenderam que as conexões dessas pessoas aconteciam dentro de coworkings. E eles falaram, peraí, vamos fazer então uma intermediação de coworking, levando a demanda para dentro do coworking e a gente cobra uma parcela do coworking e a pessoa pode acessar toda a nossa rede de coworking. Tum! Estourado. Sistema de mensalidade, né? Exatamente. Alguém conhece o Gympass? O Gympass é muito claro para você, né? O Bierhoff é o Gympass para o coworking. E continua uma lista. Shopify, iFood, Rappi, Max Milhas. Alguém já falou na Max Milhas? Fantástico, né? Segfy, aí eu vou dar uma palhinha aqui, né? Fazer meu jabá. Segfy é a minha startup. Hoje eu estou lá no operacional, como eu estava conversando com os meninos ali no passado. Mas hoje eu estou no órgão, vou contar um pouquinho o que é. Mas a Segfy também totalmente intermediação entre o consumidor, o corretor e a seguradora, o Decolar.com de seguro de automóvel. A gente tem alguns concorrentes, eu fiz questão de colocar eles aqui, por exemplo, a Use é uma seguradora meio que invertida, ela vende direto para o cliente, né? Fantástico modelo de negócio. A Minuto Seguro começou fazendo isso muito cedo, em 2012. Simpla, alguém já ouviu falar na Simpla? Acho que todo mundo, né, para estar aqui teve que fazer uma inscrição na Simpla, né? Então, pegou um nicho de mercado, foi ali, pau! Ou seja, onde está a inovação? Todo mundo acha que inovação tem a ver com gente de TI, que tem a ver com tecnologia. Isso é só o meio. A inovação é o que você está fazendo com isso. Isso é inovação. Quando o Steve Jobs entendeu que telefone não precisava ter botão, que podia ser no dedo, ele tem até uma palestra famosa, falou assim, olha o sticker, é o dedo. E ele pegou o dedo assim e foi mexendo. Ali ele inovou. Ele gostou tanto disso que ele patenteou para que ninguém roubasse dele, né? Igual a Microsoft tinha feito com o mouse. Só que depois ele entrou numa guerra com a Samsung e aí a história do filho. Essa turma de baixo aqui, ó, toda aqui, ó, Nexus, Social Bank, Viva e Monetos. Essa Social Bank aqui, ó, é do Carlos Wieser. Alguém conhece ele? Cara altamente inovador, né? Estou falando dele aqui, mas não conversei com ele não. Está criando um banco com financiamento fantástico, que as pessoas podem si próprias se financiarem. Ou seja, aquilo que o banco fazia, pô, vou te financiar, preciso de dinheiro emprestado. Faz um crédito P2P, ou seja, peer-to-peer, uma pessoa prestando dinheiro para outra. O Yunus, alguém vai falar da história do Yunus, lá em Bangladesh? Não? Ele simplesmente resolveu um problema social, emprestando dinheiro de pessoas pobres para pessoas pobres, diminuindo a taxa de agiotagem. Durante 40 anos ele fez isso, ele ganhou um prêmio Nobel da Paz ou Economia, se me falha a memória. Foi da Paz? Quem me lembra? Google aí, Wikipedia. Foi da Paz, né? Então você não levantou a mão lá que eu falei do Yunus aqui. Então, pessoal, só para dizer que são várias empresas que estão fazendo inovação, cada uma na sua área, tá? Eu até sugeri para o pessoal do Banco Inter, uma hora aí, né, uma hora eles vão ouvir esse pedido que eu estou falando, para fazer saque, né? Porque uma coisa que todo mundo precisa de dinheiro em moeda, a gente ainda vai precisar circular durante muito tempo. Fazer saque diretamente da rede varejista. Ou seja, você chega lá, aponta o seu celular e fala assim, passa a grana aí. Só que você está mostrando um QR Code pro cara, né? E o cara pega o QR Code, bota assim na frente de caixa e você está fazendo um saque para você e para ele é um depósito. Ou seja, você acaba com o problema da sangria. Né? Um dia eles vão fazer isso. Isso é inovação tremenda. Imagina fazer isso com as pessoas. Então, por exemplo, o Delbrando tem conta no Banco Inter, chega o Delbrando, estou precisando de R$50 em nota. Você me dá aí? Eu estou, pego o celular, passei dinheiro para ele e me passa o dinheiro para cá. Isso é inovação. Continuando. Sei que não dá para enxergar aí de trás, né? Mas eu deixei aqui, depois, Juliana, depois se quiser passar para o pessoal a apresentação, tá? Fica à vontade, dissemina o tanto que for. Aqui tem o mapa da Revolução do Brasil dividido por setores, né? Tem uma pizza aqui, onde tem startups de investimento, eficiência financeira, Bitcoin, blockchain, seguros,
pagamento, gerenciamento financeiro, empréstimo e funding. Tudo isso aqui atacando o mercado, varejo, inovação, lá, pagamento, dinheiro financeiro, lá, fazendo um pouquinho de cada vez e sendo disruptivo e inovando. Bom, não dá para poder ver isso tudo aí e não fazer nada, né? Eu acho que esse aqui é meu último slide. Isso, meu slide. Então, aí eu vou para perguntas. Vendo isso tudo no ano de 2016, eu estava participando lá do São Pedro Valley, né? Aquele vale do São Pedro, bairro de São Pedro, né? Para quem acha que São Pedro tem a ver com o nome Pedro, tem também, que deve ter uns 15 Pedros lá, mas tem a ver com o bairro São Pedro, onde o pessoal da Simpla, da Melius, da Hotmart e outras que eu não coloquei aqui, né? Me perdoe o tempo, se encontravam e falavam, pô, isso aqui está parecendo um vale só de empreendedor, vou chamar isso aqui do Vale do São Pedro. Ah, não, esse não ficou bom não. São Pedro Velho. Pá, pegou o nome. Então, pegou o nome e eu comecei a entrar para essa turma aí no finalzinho de 2015. No ano de 2016 aconteceu um monte de coisa, Banco Inter, UFMG, muitas coisas sendo feitas em conjunto. Ou seja, quer resolver um problema? Chama seu amigo, que chama o amigo dele, que chama o outro, pega e faz vocês juntos. Não dá para fazer sozinho, a gente não está sozinho hoje, a gente está conectado. Então começou no ano de 2016 até que de repente eu estava de frente para o presidente do banco. E eu falei para ele assim, João, um cara novo assim, igual eu, passou mais ou menos na época, pô, tem esse movimento aqui, está acontecendo isso em São Paulo, está acontecendo isso em Floripa, em Recife, pô, vamos fazer isso aqui em BH, vamos juntar as startups todas no lugar e vamos conectar elas com a grande empresa, porque isso é uma dor do mercado. Ou seja, tem a grande empresa que quer inovar, mas que, poxa, ela é grande, né? Tem processo, e tem uma startup, pô, é pequena, é ágil, mas precisa de cliente. Vamos fazer isso aqui em BH. O João falou, vamos. O João era do Banco Inter. Naquela época o banco devia ter uns 15 mil correntistas, aproximadamente. Há um mês atrás ele bateu 1 milhão. 1 milhão de clientes, no Brasil inteiro. E o João falou assim, pô, beleza, vou chamar meu pai. Quem é meu pai? É o dono da MRV, o Rubens. Aí o Rubens falou, pô, legal, pô, vamos em frente, vou chamar meu gênero Localiza. Galera, foi assim, desse jeito que eu estou contando. Assim, tudo aconteceu em 7 dias, mais ou menos. E eu já estava de frente com essa turma toda, e claro, né, rodeada aí pelos empreendedores do Vale do São Pedro, falando assim, vamos fazer isso. E aí surgiu o World Connect. Está aqui no meio, né? Para quem quiser nos visitar, a gente está ali no bairro Lagoinha, do lado do Senai, ali no número 639, tem um Correios ali, no Antônio Carlos, aqui pertinho. Se vocês quiserem fazer uma visita, nós estamos lá. E a nosso propósito principal é conectar grandes empresas e startups, grande empresa com grande empresa e startup com startup. É totalmente conectado. Esse povo aqui, e esses dois aqui. Esse é o nosso propósito e mês que vem a gente faz 1 ano que a gente foi fundado. Então, é isso aí. Muito obrigado. Alguém tem uma pergunta? Perguntas? Pode fazer, gente. Fica tímido, não. Você fala de conectar as empresas. Aí, ó, vai te dar o microfone. Eu esqueci o nome. Voltar. É ordem. Isso. Você fala que ela conecta as empresas ou ela desenvolve ideias também? A gente não reinventa a roda. Então, o nosso trabalho tem uma grande empresa, tem um problema. Nós vamos achar uma startup que resolve aquele problema. E já existe. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Olha aqui. Tem milhares aqui, ó, que resolvem problemas pequenos. Então, o nosso trabalho tem esse problema aqui. Como é que eu vou achar uma startup? A gente vasculha na nossa rede, por isso que a gente está totalmente conectado, não só com o ecossistema de BH, mas com vários do Brasil inteiro, e a gente busca essa solução para a grande empresa. E se realmente não existir, aí a gente pode entrar na fase 2, que é achar os empreendedores que já fracassaram, que tiveram suas startups, e falar, olha, tem esse problema aqui, tem um cliente, você não quer não? E jogar na mão deles. Mas a gente, por a gente mesmo, só conecta. Respondido? Alguma outra pergunta? Nem precisa de microfone não. Como é que você monetiza isso aí? Boa pergunta. Excelente pergunta. Quando eu fui falar com o João em 2016, eu falei assim, João, a galera meio que não está entendendo como é que a gente vai levantar isso aqui, porque vai precisar do CAPEX, né?
Como é que nós vamos achar o CAPEX e o OPEX? Tem que fechar essa conta aí. E, bom, vai custar mais ou menos isso. E a galera está querendo saber se o banqueiro vai perder dinheiro. Porque o banqueiro não perde dinheiro, né, gente? Pois é. Essas 3 empresas aqui, ó, elas pagam tanto a instalação do CAPEX, que já pagaram, o seu espaço está de pé, como pagam o FII mensal todo mês, que corresponde a basicamente 80% da nossa receita. É assim que monetiza. Os outros 20% é para as startups que a gente seleciona para estarem lá dentro e elas pagam pela conexão. E aí é um preço diferenciado para cada startup. Respondi a sua pergunta? Aí, uma pergunta que deriva da sua. Pô, legal, então quer dizer que o Banco Inter, Localiza e BRB estão perdendo dinheiro? Então responde essa pergunta. Você deve estar encontrando soluções para elas também, deve estar encontrando dessa maneira. Ó, eu não vou falar startup não, mas ela está nesse slide aqui. Tem uma startup que o Banco Inter contratou desse slide aqui, que já pagou a conta que ela investiu toda no ano. Já pagou, não vai pagar não, já pagou. Entendeu? Uma ganha-ganha, né? Ganha. Colaboração. Pergunta? Como é que nós estamos de tempo, Juliana? Tem que fazer o sorteio agora. Tá, então mais uma pergunta só. Quem vai querer? Quem vai fazer uma pergunta? Ao microfone. Esse ajuntamento de startup ele é restrito a startups consolidadas já ou qualquer um pode ter acesso? Excelente pergunta. A gente tem 2 modelos hoje. O primeiro modelo de startups residentes, que vão para lá para o Orbe, se residem lá e ali aumentam o seu poder de conexão 10, 15, 20 mil vezes. Nesse modelo, a startup já tem que estar mais madura, ela já tem que ter um modelo de negócio validado, ela já tem que estar pronta para fazer negócio e ela já tem que estar faturando. Beleza? Então, nesse modelo, onde ela vai para dentro do Orbe, ali não, ali ela vai ser uma vitrine. A gente passa ali todo dia grandes empresas e ela tem que estar pronta, porque uma grande empresa falou, pô, tem isso aqui, ó, eu quero. Pô, igual a Segfire é uma delas, tá lá, eu quero. Então tá aqui, ó, pode comprar. Não tem tempo de setup, instalação nem nada, beleza? E o segundo modelo, o modelo de membership, aí a gente abre geral. Aí pode ser empresas que também já estejam faturando, né? O Dudu aqui é um caso, né, Dudu? Levanta a mão aí. O Dudu é uma startup membership do Orbe também. Né? E pode ser startups que estão na ideia, mas que já validaram, né? Não faturam, mas são promissores. E tem que passar uma análise que a gente faz com um time que entende entender um negócio necessário para o mercado. Mesmo que ela não faturando, mas não é residente. Respondido? Pessoal, vou deixar aqui meus contatos. A Juliana tem essa apresentação. Quem se interessar, eu vou estar aqui também. Muito obrigado. Agora a gente vai falar o resultado da votação. Com 8 votos classificação, com 12 votos associativismo e o ganhador com 24 votos, Gol Digital. Pessoal, só avisar, obrigada primeiramente a presença de todos, espero que vocês estejam gostando do evento. Esse desafio, o prêmio é um certificado digital, e o desafio que foi mais votado, que foi o Gol Digital, vai ser trabalhado uma ação junto com o Laboratório de São Paulo, Laboratório de Inovação do Varejo, Prova. Está previsto para novembro e vocês vão receber as informações, o link para inscrição, tudo direitinho, tá? É uma ação em conjunto com empresários, startups, para a gente criar uma solução para esse desafio. E agora vamos para o sorteio. E o sortudo ou a sortuda foi o número 27. Certinho, número 27. Convido agora para fazer o fechamento do evento, Danilo Mana. Pessoal, eu queria agradecer a presença de todos, agradecer ao Pedro, né, pela palestra, que foi muito produtiva, muito instrutiva e, enfim, falou muito bem sobre o tema. E agradecer a presença de todos e, como a Juliana falou, nós vamos ter alguns desdobramentos ainda a respeito desse evento e todos ficarão sabendo.
convidar todos para tomar um café conosco aqui ao lado e também aproveitar para tirar mais fotos na cabine de fotos. Muito obrigado, boa noite a todos.